Meus queridos amigos, mais uma vez nós estamos aqui nas palestras virtuais do Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais. Eu me chamo Vanessa e estamos aqui com muita alegria e gratidão, na certeza de que a misericórdia de nosso Mestre Jesus nos envolve, que seu amor está conosco. E a Ele nós vamos elevar o nosso pensamento em oração, agradecendo, Senhor, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por esta casa abençoada que nos acolhe com tanto amor, que nos instrui na verdade e na fé, e que nos ajuda na nossa transformação moral. Abençoa-nos, Jesus, na tarefa de hoje. Abençoe a todos os nossos amigos que nos assistem, irmãos queridos, frequentadores, que possamos todos receber as tuas bênçãos e os medicamentos divinos para o nosso refazimento espiritual. Que assim seja. Meus amigos, hoje trouxemos um tema para a nossa reflexão, para que possamos discutir um pouquinho a serenidade com Jesus. E nós sempre gostamos de iniciar com algumas questões, né? Algumas perguntas. De que maneira esse momento atual que nós estamos vivendo tem impactado nas nossas vidas? Hoje nós sabemos que não existe um lar, uma família que não esteja passando por momentos difíceis. Seja pela enfermidade, pela doença que nos afeta, que afeta os nossos familiares, pessoas conhecidas, queridas, que muitas vezes se encontram internadas nos hospitais, às vezes por longos períodos de tempo. A própria desencarnação, a perda dos nossos entes queridos, às vezes familiares, às vezes não, até mesmo pessoas famosas com as quais tínhamos alguma afeição e aquilo nos impacta, né, de alguma forma. Também os nossos transtornos mentais, os transtornos ligados à ansiedade, à depressão. Quantos irmãos nossos sofrendo dessas doenças? O desemprego, a perda do emprego, que às vezes nos leva a uma situação de desespero, de insegurança com relação ao futuro. Medos, né? Inseguranças, tristezas. Como nós estamos vivenciando tudo isso, meus irmãos? Quais os sentimentos que têm nos visitado com mais frequência? Será o medo? O medo que nos paralisa, o medo da própria contaminação com a doença, da pandemia, que nos desequilibra a ponto de nos deixarmos perplexos com relação à realidade, de nos fecharmos em casa, agoniados, angustiados, com um medo descontrolado. Ou uma tristeza profunda, seja relacionada à própria doença ou à perda dos nossos entes queridos. É claro que esses sentimentos, eles fazem parte da nossa condição humana e eles são para serem sentidos. Nós sentimos medo, nós sentimos tristezas. Mas qual a frequência desses sentimentos no nosso dia a dia, especialmente nos dias atuais? A desesperança, o pessimismo com os acontecimentos, com o desenrolar dos acontecimentos nesta pandemia, que se iniciou para nós aqui no Brasil em março de 2020, né? A raiva, a insegurança. Quantos sentimentos diferentes nós temos tido por esses dias? E qual é a frequência deles? Será que é possível falarmos em serenidade em dias como hoje? Será que é possível mantermos essa serenidade frente a esses desafios? Serenidade, quando nós pesquisamos a origem da palavra, né? Ela vem de sereno, de tranquilo,
de calmo, da mansuetude que eu consigo manter, inclusive nos momentos adversos, nos dias conflituosos. E para nós refletirmos sobre isso, sob a perspectiva da doutrina espírita, eu trouxe um trecho do Evangelho de Lucas, que conta, intitulado No Caminho de Emaús, que nós pedimos licença para trazer na íntegra, para que não percamos nenhuma informação importante. Naquele dia, vamos acompanhar então, irmãos. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Então, eles não reconheceram que era Jesus, né? O que é que vão aí discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Um deles respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. E eles retorquiram: o que aconteceu a Jesus de Nazaré? Um profeta de Deus que fez milagres poderosos, era um grande ensinador e altamente considerado, tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Cristo, que vinha para resgatar Israel. Então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhes compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento. E pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar de como os seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando-lhes as Escrituras pela estrada fora. Levantaram-se nesse momento e voltaram a Jerusalém para se encontrarem com os 11 discípulos e os companheiros destes que os receberam com estas palavras. Não há dúvida de que o Senhor ressuscitou. Apareceu a Simão. E os 2 de Emaús contaram como Jesus lhes aparecera também, enquanto seguiam pela estrada, e como o tinham reconhecido quando partiu o pão. Esta passagem, ela nos traz inúmeras lições, mas todas elas são muito preciosas. E nós tomamos algumas questões, alguns questionamentos para nós fazermos uma reflexão sobre o tema de hoje. Será que nós estamos nos distanciando de Jerusalém? Nós sabemos, né, meus amigos, que a Bíblia traz uma linguagem simbólica e que todas as palavras utilizadas ali têm o seu significado. Jerusalém no hebraico significa cidade da paz. Será que nós estamos nos distanciando das nossas fontes de serenidade, de tranquilidade? Será que nós temos caminhado muito tristes por esses dias e sem esperanças, achando que nada vai dar certo? Será que estes tempos que estamos vivendo não foram claramente preditos e previstos? Será que temos a mesma dificuldade que os discípulos de reconhecer a presença do Mestre Jesus em nossas vidas? Então, são pontos para nós pensarmos, né? Se estamos nos distanciando da paz e da tranquilidade, será que é possível retomar esse caminho? Será que é possível seguir com o nosso Mestre Jesus?
com paz, tranquilidade, serenidade, aprendendo com ele a sua mansuetude, a sua humildade, a sua doçura. Será que é possível? A doutrina espírita nos ensina um recurso grandioso, que é a prece. Que lá no Livro dos Espíritos é mostrada para nós como a comunicação com Deus. A oportunidade de colocar-me em comunicação com o Criador, pedindo, louvando, agradecendo por Ele todas as coisas. Através da prece, nós conseguimos resgatar aquela força moral para continuarmos firmes no nosso caminho. E tem uma prece que ela é 100% das vezes atendida por Deus, que é quando nós pedimos coragem, força, paciência para enfrentar os nossos desafios. E talvez, através da prece, desse momento abençoado em que nós nos recolhemos na nossa intimidade para ter essa conversa com o nosso Criador, seja uma oportunidade de nós pedirmos a Ele, pedirmos ao nosso Mestre Jesus que nós possamos enxergá-lo nas nossas vidas. Como o cego de Jericó, Bartimeu, quando Jesus chega para ele e pede: "O que queres que eu te faça?" E ele fala: "Senhor, que eu veja. Senhor, que nós possamos ver, que nós tenhamos olhos de ver a tua presença em nossas vidas." Através do Consolador prometido, da doutrina espírita, da promessa que o Senhor fez para nós, de que mandaria um outro Consolador, o Espírito de verdade, que falaria de todas as coisas e faria lembrar tudo o que o Senhor tinha dito. No livro A Gênese, lá no primeiro capítulo, quando Kardec escreve sobre o caráter da doutrina espírita, ele vai item a item justificando o porquê de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, trazendo a mensagem do Cristo no seu verdadeiro sentido, sem as deturpações que a humanidade realizou com ela. Trazendo as coisas novas que o mestre não podia falar naquela época, porque não tínhamos entendimento para tal. Esta doutrina abençoada, iluminada, com a sua força consoladora e transformadora. Consoladora porque nos explica a razão do nosso sofrimento. Por que nós sofremos? Por que estamos aqui na Terra? Qual o sentido do sofrimento? Qual o sentido da vida? Responde questões antigas do nosso coração, angustiado, agoniado, sempre em busca de respostas, né? Consola, porque nos dá a certeza da imortalidade, a certeza de que a morte não existe, de que nós vamos nos reencontrar com os nossos amores no plano espiritual, aqueles que foram antes de nós. E é uma doutrina transformadora. Transformadora também porque, com toda a instrução e o conhecimento que ela nos traz, nós vamos trilhando um caminho diferente. Vamos enxergando, através da nossa consciência mais desperta, que não podemos mais cometer os mesmos erros do passado. Que podemos sim nos libertar das prisões que o nosso egoísmo e o nosso orgulho constroem há tantos milênios na nossa vida. Que podemos sim ter noção da nossa responsabilidade, não só para com a nossa vida, com a nossa saúde, com tudo que nos rodeia, mas também responsabilidade com a vida dos outros, das pessoas que estão ao nosso redor, nos importando com a vida e com o sentimento delas. Então, o Espírito de Verdade traz esta revelação para nós lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador. E nós podemos pedir sim,
que nós possamos enxergar essa força desta doutrina abençoada. Senhor, que possamos ver a Tua presença em nossas vidas através da doutrina espírita. E vamos sim, sem dúvida nenhuma, trazendo mais serenidade, mais tranquilidade para a nossa alma. Construindo esse novo olhar para a vida. Porque uma vez que nós somos tocados por essa presença desse Cristo, de nosso Senhor, vivenciando o seu evangelho, vivenciando os seus ensinamentos na prática, não só no texto, né, meus irmãos, mas na prática, no meu dia a dia, a cada minuto, nós vamos despertando a fé em nossos corações. E não uma fé simples, simplista talvez, mas uma fé verdadeira, aquela que traduz em confiança em Deus, entrega ao Criador, ao Mestre Jesus. Uma fé raciocinada que me traz explicações, que convence a minha razão. A fé verdadeira, não a simples crença, mas a confiança. A confiança na paz de Cristo, que Ele nos deixou, como prometeu, mas que Ele também nos alertou que nós não vamos encontrar essa paz nas coisas do mundo, nas coisas materiais, onde muitas vezes, ilusoriamente, nós achamos que vamos encontrar, às vezes nos vícios, nos excessos. Não. A paz do Cristo, ela está relacionada a esse novo olhar para a vida. Quando nós conseguimos olhar a vida sob essa perspectiva espiritual, buscando aproveitar nossa reencarnação para agregar os valores do espírito imortal que todos nós somos e que vamos continuar mesmo além da nossa vida física, na matéria. Essa é a confiança, esse é o novo olhar para a vida que a doutrina espírita nos ajuda a irmos desenvolvendo e nos exercitando. Talvez não seja fácil, né, meus amigos? Mas os exercícios nós podemos sim fazer. E aí, com esse novo olhar, desenvolvendo essa perspectiva da vida, de olhar a vida pelo prisma espiritual, vamos começando a perceber o que Jesus quis dizer com a vida em abundância. A vida em todas as partes do universo, em todas as suas dimensões, no microcosmos, no macrocosmos. A vida plena, feliz, cheia de oportunidades para nos transformarmos, cheia das bênçãos do Criador que nos dá diariamente o recurso da fé, da esperança, a oportunidade de fazermos o bem para as outras pessoas, começando de nós mesmos, de exercitarmos o amor, de colocarmos esse amor, esse sentimento em movimento. Vida em abundância, essa é a vida de quem caminha e olha a vida com Jesus. A partir daí, vamos nos enternecendo com a criação, olhando as assinaturas de Deus na nossa vida, nesse mundo, nesse planeta. Nem que seja no quintal da minha casa, quando eu olho uma florzinha que está nascendo, uma rosa, e contemplo aquela beleza, num momento de louvor a Deus, ao Criador, que fez tudo isso. Quando olhamos as nossas crianças e reconhecemos nela a força da vida, no desenvolvimento, na inteligência, na perfeição do corpo humano, vamos prestando atenção nesses detalhes, na riqueza da vida. E quando vemos, já estamos agradecendo e percebendo que talvez os nossos problemas, os nossos sentimentos de angústia, de agonia, não sejam assim tão fortes ou tão grandes como nós imaginávamos que fosse. Passamos a agradecer e entramos num mecanismo, inclusive químico para o nosso cérebro, que nos faz muito bem.
que nos traz a sensação de bem-estar, que nos promove um estado de tranquilidade e de serenidade. Vivenciando esse evangelho, enxergando a presença de Cristo na nossa vida, valorizando essa doutrina abençoada de iluminação da nossa consciência, vamos construindo essa serenidade profunda no nosso espírito. E daí nos faz lembrar também esse trecho do Evangelho de Mateus, né? Que a construção da serenidade com Jesus passa por uma questão muito importante, que é a forma como temos vivido esses tempos. O que estamos cultivando nos nossos pensamentos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça, para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Mais uma vez, a linguagem simbólica da Bíblia, né, meus irmãos? Falando sobre o alto da nossa casa mental. Sobre estarmos no telhado de nossas casas mentais. Hoje nós precisamos, nos tempos que vivemos, nos manter numa situação de recolhimento, de tranquilidade. Porque se nós descermos, nós podemos nos sentir ainda mais angustiados, com medo, nesta tristeza profunda, nesse desequilíbrio que vai desarmonizando toda a nossa mente, o nosso corpo. Então, meus amigos, assistir uma palestra, olha quantas palestras o Centro Espírita Caminho do Evangelho tem disponibilizado para nós, mantendo essa união nossa, né, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Assistir uma live, uma leitura edificante, fazer o Evangelho no lar, é mantermos-nos nesse alto padrão vibratório dos pensamentos. É estarmos ao lado de Jesus, construindo essa serenidade com Ele. A prece, recurso importantíssimo que ajuda, inclusive, no nosso bem-estar físico também, assim como o exercício da gratidão, diminuindo os hormônios ligados ao estresse, diminuindo a pressão arterial, né, já trazendo uma questão mais física da área da saúde, mas que nós possamos mantermos nesse padrão vibratório elevado. E estamos vivenciando esses tempos, né, de muita dor, de muita aflição, que foi o que Jesus referenciou nessa passagem de Mateus. E tem uma passagem muito linda também no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, em que Jesus, o próprio Espírito de verdade, nos traz essa mensagem: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. As vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Confirmando, meus amigos, que Jesus continua conosco, que Ele cuida de nós diariamente. Como quem cultiva uma plantinha, quem cuida, né, das suas plantações, tem ali um carinho, garante todos os recursos que aquela plantinha precisa para sobreviver. E é isso que o Mestre faz conosco. Espera para ver que frutos vamos dar, para ver a nossa evolução, a nossa transformação. A importância de nos mantermos em silêncio, serenos, sem nos agitarmos com tudo isso que tem acontecido, sem nos envolvermos
nesses extremismos, nessas discussões, porque o mundo está polarizado. Tudo são extremos. Então nós, com a orientação da doutrina espírita, podemos sim nos mantermos serenos e tranquilos com Jesus. E aí, para nós finalizarmos, trouxemos uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Paz, do ano de 1983, que se chama Defesa Segura. As provas que no mundo nos examinam a fé aparecem todos os dias, identificam-se por nomes variados, a feição de matérias professadas na escola, a benefício do nosso próprio aperfeiçoamento. Tribulações, desencantos, entraves, incompreensões, enfermidades, conflitos, desafios, problemas, acidentes, amarguras, infortúnios, separações, antagonismos, mudanças. Todas essas oportunidades para a demonstração de confiança em Deus e em nós mesmos passam por nossa estrada quais tempestades renovadoras. Muitos companheiros se deixam levar pela força de semelhantes ciclones, fugindo para regiões que lhes desmentem os votos. Entretanto, existe a âncora que resiste a todas as ventanias da adversidade, resguardando-te nessa defesa. Não há desequilíbrio que te arraste para fora do lugar e do dever que te compete. Apega-te a essa âncora e não temas, porque essa amarra bendita, ao alcance de todos, é claramente Jesus Cristo. Que nós possamos nos apegar a esta âncora, que nós possamos sentir a presença dele a cada minuto em nossa vida. Ele que recebeu de Deus a matéria-prima para esculpir o nosso planeta, para construir o orbe terreno junto a Deus. Ele, esse médico de almas, que tem o remédio para nos curar, que possamos nos sentir envolvidos pela sua misericórdia e pelo seu amor profundos, e nele descansar, sabendo que seremos consolados, mas que também vamos levantar e andar. Que a luz da doutrina espírita, a doutrina consoladora de Jesus, possa iluminar essa nossa caminhada com serenidade, com tranquilidade, com sabedoria para fazermos as melhores escolhas e para seguirmos confiantes da transformação necessária, do progresso, que é uma lei, e da nossa felicidade, para a qual nós rumamos e seguimos felizes com Jesus. Ele está conosco, meus amigos. Ele não nos deixou órfãos. E são nesses dias, nesses momentos em que precisamos senti-lo. Precisamos construir com ele a nossa calma. Que tenhamos essa coragem, mestre, de realizar a nossa parte, de estarmos conectados contigo, sem descermos dos nossos telhados e estarmos sempre na tua paz, prometida por ti. Foi uma alegria, uma grande alegria para o nosso coração estarmos aqui hoje. Nós agradecemos pela paciência e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.